Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 2. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de áreas. Vamos ver aqui. Seja f contínua em A até B, intervalo fechado, com um f de x maior que zero, tá? Também no intervalo de A até B. Estamos interessados em definir a área do conjunto A, tá? Então eu tenho aqui um conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a, x igual a b, y igual a zero, tá? E pelo gráfico de y igual a f de x, tá? Então, esse é o problema que nós temos. Graficamente, nós temos esse cenário aqui que pode representar como exemplo, onde eu tenho meu eixo y, meu eixo x, tenho meu x igual a, meu x igual a b, tá? Tenho meu y igual a zero, tá? E a minha função de y, que é igual a f de x, é essa aqui, ó. Esse é o comportamento dela, ou seja, ela é contínua dentro desse intervalo aqui, tá? Então, para essa função aqui contínua, eu tenho aqui, ó, a área do conjunto A, tá? A área do conjunto A, gente, ela vai ser essa área aqui, ó, que eu vou rachurar agora, que vai ser a área abaixo da minha função, tá? Toda essa área aqui abaixo da minha função, tá? É a área que eu vou calcular, tá? Então aqui eu estou rachurando aqui a área, tá? Essa aqui é a área, tá? Então eu posso calcular essa área desde que o meu f, minha função, ela seja contínua dentro de um intervalo e esse intervalo me permite que eu calcule essa área aqui de baixo, tá bom? Beleza, continuando, seja então, tá, uma partição P aqui, que a gente já viu em outros exemplos, onde o meu A é igual a x0, menor do que o x1, menor do que o x2, até menor que xn, que é igual a b, certo? Então é a mesma coisa aqui, tá? Desse intervalo, só que esse intervalo agora aqui eu estou dividindo ele numa partição, tá? Em partições, e cada partição dessa vai ter uma amplitude do intervalo, certo? Que é o delta x de i, e para cada amplitude dessa eu posso ter um f de ci, tá bom? Beleza, então tudo isso dentro do intervalo de A até B fechado. E aqui nós temos a definição, que sejam o c de i, tracejado aqui, e o c de i com dois traços, tá? Então agora eu tenho esses dois c de i's, tá? Que vão ser elementos escolhidos arbitrariamente, tá? Para eu poder utilizar para o cálculo da minha área, tá bom? Então eu vou ter lá o f de c de i, certo? Agora eu tenho um c de i linha, c de i duas linhas. Que ambos, tá? Eles estão nesse intervalo, x de i menos 1 até x de i, tá? Que é um intervalo, tá? De amplitude para cada parte, tá? Da minha função. Tais que f de c de i, tá? Isso aqui eu garanto, ele é o valor mínimo que eu vou encontrar. Ou seja, quando eu jogo aqui o f de c de i tracejado, eu encontro o valor mínimo, tá? E f de c com dois traços é o valor máximo de f, tá? Também dentro desse intervalo, x de i menos 1, x de i, tá? Então, cada um vai me dar um valor mínimo e um valor máximo de f de x, que no caso é c de um traço, c de dois traços, tá bom? Bom, uma boa definição para a área de A deverá implicar que a soma de Riemann, tá? Que a gente já conhece, que é o somatório, tá? De i indo de 1 até n, de f de c de i delta x de i, tá? Seja uma aproximação por excesso. Isto é, uma aproximação por excesso é que eu tenho o mínimo e tenho o máximo. E esse resultado tem que estar entre os dois, tá? Então aqui, ó, eu tenho o excesso, que é o mínimo, tenho o excesso, que é o máximo, e tenho a área A aqui no meio. Então, a minha área A, que eu quero encontrar, ela tem que ser maior do que essa área mínima que eu vou encontrar, e ela tem que ser maior do que essa área máxima que eu vou encontrar. Então, vamos ler aqui. Eu vou ter o somatório de i de 1 até n, de f de c de i linha, delta x de i. Esse é o mínimo que eu vou encontrar. Tem que ser menor ou igual à área A, que a área A tem que ser menor ou igual ao sigma, que é o somatório de i igual a 1 até n, de f de c i de duas linhas, delta x de i, que é o máximo, tá? Então a minha área tem que estar aqui no meio, tá? Definida.
beleza? Graficamente, nós vamos ter aqui para o mínimo e nós vamos ter aqui para o máximo, tá? Como é por excesso, o que é que a gente vai observar? Que o mínimo eu nunca vou ultrapassar, tá? A minha função. Eu sempre vou estar abaixo da minha função, então vão sobrar algumas áreas que eu não vou conseguir cobrir. E o máximo, eu já vou observar o seguinte, que o meu valor já vai ser um pouco superior ao valor da minha função. E aí também eu vou ter um excesso que eu vou ter que depois cortar. É por isso que eu tenho aqui uma área que vai faltar e aqui eu tenho uma área que vai sobrar. E é por isso que a área de A ela vai estar no meio desses dois. Porque não é nem para mais nem para menos, é ali exatamente no meio, tá bom? Que é quando o ΔX de I tende para zero. Aí sim a gente vai conseguir encontrar de fato. Bom, considerando aqui o f de c de I linha, que seria um valor que a gente escolhesse aqui para representar e que ele desse o mínimo, nós teríamos como mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui seria um exemplo, tá? Certo? Aqui outro exemplo. Aqui outro exemplo. Aqui, pá, só um pedacinho aqui. Aqui outro exemplo. Aqui outro exemplo. E aqui outro exemplo. Então observa que para todos os casos que eu for calcular, eu sempre tenho aqui, ó, algo sobrando, tá? Vou pintar aqui, então a parte sobrando. Então essa parte sobrando aqui, ela vai me garantir que essa área que eu calculo aqui ela é menor do que a área real. Porque essa área aqui eu não considerei no somatório. Toda essa área em azul aqui foi descartada, certo? Então, como essa área foi descartada, eu não tenho ela considerada. E o que foi considerado no cálculo? É essa área aqui pontilhada. Opa, só aqui dentro, tá? Pronto. Então, visualmente, tu observa que quando eu uso esse C', que é o mínimo do valor, eu sempre vou ter uma área faltando, certo? Então, eu não vou ter a área, de fato, real, certo? Totalmente calculada. Mas eu tenho uma área aqui calculada, tá bom? Nesse outro caso aqui, eu já tenho que o f de CI de duas linhas, que é um caso que eu vou ter o máximo valor de CI. Então, nesse caso, por exemplo, nós podemos ter aqui, ó, um valor passando, certo? Aqui, outro valor passando. Aqui, ó, outro valor de CI aqui, ó, passando. Aqui, outro valor passando. Então, nós temos aqui, observem, sempre os valores aqui, ó, passando, né? O máximo. Em relação ao primeiro aqui. Então, observa que agora eu tenho esses excessos aqui, que quando eu fizer o somatório, a soma de Riemann, ele vai me dar um valor maior do que a área de A, certo? É por isso que a área de A está compreendida entre esses dois aqui, certo? Então, se nós fôssemos marcar aqui, nós teríamos como excesso no cálculo essa parte aqui, certo? Essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa aqui, essa e essa, tá? Então essas seriam as partes a mais, tá? Que fazem com que essa área seja maior do que a área de fato, tá? Da minha função. E essa seria a parte aqui que de fato faz parte da minha função, tá? Então observa que eu tenho o excesso para mais, o excesso para menos, tá? Mas em todo caso,
para resolver isso, eu tenho que fazer o ΔX de I tendendo para zero, tá? Para eu minimizar esse valor aí, essa perda causada aí pelo C de I linha e C de I duas linhas, tá bom? Beleza. Então essa é a forma que nós podemos resolver utilizando aqui, tá, o caso discreto. Mas também podemos definir essa área de A, tá bom? Pela integral. Isso é legal, tá? Então, como esse meu f de x ele é um valor maior, o valor aqui ó, de f de x é maior do que zero, então eu posso definir a área, tá? Passando os meus limites de A até B, de f de x, dx. Então, calculo essa integral de A até B, de fx dx, e logo eu encontro aqui a minha área, tá bom? Então, essa é a forma aqui de encontrar a área de A, tá bom? Então, calculamos dessa forma aqui a área de A, beleza? Então, aí a forma de cálculo dessa área, que é a que nós vamos utilizar a partir de agora, resolvendo alguns exemplos. Que legal, né? Então, a gente está trabalhando aqui com cálculo de áreas, e nesse trabalho aqui de cálculo de áreas, nós vimos que nós queremos calcular essa área que é abaixo da minha função f de x. Depois que nós calculamos essa área, nós podemos determinar qual é a área da função, tá? E para calcular essa área aqui de baixo, eu posso utilizar a soma de Riemann, tá? Mas eu tenho que fazer com que esse ΔX tenda para zero para poder ter o resultado exato. Tirando isso, eu vou escolher um C de mínimo ou máximo, que vai me dar um erro associado, como a gente viu aqui no exemplo, tá bom? Bom, eu vou pausar aqui agora, apagar o quadro e eu volto com alguns exemplos para a gente resolver. Continuando, vamos ver dois exemplos, tá? O primeiro diz o seguinte: calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0. E pelo gráfico da minha função f de x igual a x ao quadrado, tá? Então aqui eu estou definindo meu limite inferior, meu limite superior, tá? 0 e 1, tá? Para um y aqui igual a 0, tá? Minha equação. Esse gráfico aqui de f de x igual a x quadrado, tá? Vocês já aprenderam a montar, então vocês vão montar uma tabela, tá? E colocar os valores entre 0 e 1, vocês vão encontrar o correspondente em relação ao f de x, e aí vocês vão plotar o gráfico, tá? Aqui eu já parto direto, porque a gente já viu isso em cálculo computacional 1, tá bom? Entretanto, se precisarem, pausem o vídeo, voltem lá, assistam e depois voltem para cá, tá bom? Continuando. Então nós temos aqui de 0 a 1, o comportamento desse gráfico é esse, tá? Esse aqui é o nosso f de x igual a x ao quadrado, tá? E a gente quer calcular a área. E a área vai ser justamente essa parte pontilhada aqui que nós vamos calcular, tá bom? Vamos lá então. Então nós vamos ter aqui a área, tá? Vou chamar aqui de A, tá? A área A vai ser a integral de 0 até 1 de f de x dx, tá? Da minha função. Então, substituindo aqui, eu vou ter a área integral de 0 até 1 da minha função x ao quadrado, tá? Dx. Essa integral aqui vocês já sabem de cabeça, que vai ser x ao cubo sobre 3, tá? Em relação ao intervalo de 0 a 1. E agora a gente substitui. Então, aqui, a área de A vai ser o quê? Vai ser 1 ao cubo sobre 3, tá? Substituo aqui o 1, tá? Menos, substituo o 0 agora, 0 ao cubo sobre 3. Então, 1 ao cubo é igual a 1 sobre 3, tá? Mantém aqui. Menos, 0 ao cubo é igual a 0. 0 dividido por 3 é 0. Então, o resultado final é aqui, ó, 1/3, tá? Então, essa área aqui, de 0 até 1, é uma área de 1/3 unidade de área. Posso até colocar aqui dizendo unidade de área, tá? Essa unidade de área ela pode ser, não sei, metro quadrado, por exemplo, centímetros quadrados, dependendo do que tu está trabalhando, tá? Nesse caso, como a gente não definiu a área, fica unidade de área, o A, tá? Nesse segundo exemplo, calcule a
calcule a área do conjunto A. Conjunto A formado por x e y, tá? Pertencente aos reais, tá? Também a gente já viu isso lá em cálculo 1. Esse 2 aqui significa que é um plano bidimensional, porque eu tenho o eixo x e o eixo y, tá? Tá o que? O meu x ele é o quê? Maior do que 1 e menor do que 2, tá? Então o meu intervalo aqui, tá? O intervalo é de 1 até 2, tá? Então esse é o intervalo definido aqui, tá? Intervalo de x. E o meu y, ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? Então esse é o valor do meu y. Então meu y sempre vai ser positivo, tá? Então tem aqui um f de x que é igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? Então aqui a gente encontrou, pela definição aqui, tá? O meu intervalo, tá? E encontrou aqui a função que nós queremos encontrar a área. A mesma coisa do anterior, tá? Você vai jogar valores aqui entre 1 e 2, que é o teu intervalo, e tu vais encontrar aqui a tua função, o comportamento dela, tá? Desenhei aí já direto porque a gente já viu isso, tá? Mas aí fica com o exercício para que vocês façam manualmente, tá bom? Beleza. Então tenho aqui agora a minha área e eu sei que eu quero calcular essa área, tá bom? Daqui para cima. E debaixo da minha função. Bom, vamos calcular aqui a área agora. Nós vamos ter aqui a área de A, que vai ser igual a integral de 1 até 2 de f de x dx, que é igual a integral de 1 até 2. Quem é fx? Fx é 1 sobre x ao quadrado dx, tá? Então, a gente vai integrar esse cara aqui, tá bom? Então vai ficar de 1 até 2, x elevado a menos 2, dx, tá? Então essa área aqui, A, ela vai ser a integral disso aqui, que vai ser x elevado a menos 1, tá? Dividido por menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre x, tá? Tudo isso aqui, tá? Tanto esse aqui que é de 1 até 2, quanto esse aqui que é de 1 até 2. E agora a gente substitui os limites. Então vai ficar menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 1. Tá? Então aqui a área vai ser menos 1 sobre 2 fica menos 1 sobre 2. Menos com menos dá mais. 1 sobre 1 é 1. Então tu tens menos meio mais 1. Menos meio mais 1 vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 positivo. Então esse é o resultado, tá? Positivo, unidade de área, tá? Então, bom, aqui a gente fez 2 exemplos, tá bom? Parem, copiem, reflitam, aprendam. Observem que aqui, ó, eu já fiz direto, tá? Não botei o mais um para somar, porque eu já entendo que vocês entendem, então eu posso fazer o processo natural, tá? De cabeça. Mas se vocês ainda tiverem dificuldade, vocês façam o passo a passo para fixar melhor ainda, tá? E quando vocês sentirem segurança, vocês já passam a fazer assim como eu fiz agora, um pouco mais rápido o processo, tá bom? Mas a ideia é que vocês peguem essa habilidade, essa competência de fazer o cálculo um pouco mais rápido, tá bom? Então, pausem o vídeo aí e, por favor, copiem, tá? E assim, eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula.